Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje que é quarta-feira, 22 de abril. Vamos fazer uma prece, elevando o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai de amor, ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão, nosso modelo, nosso guia, a espiritualidade amiga, o nosso anjo da guarda, os espíritos protetores que tanto fazem por nós. Agradecendo por este dia que se inicia, pela nossa vida, por esta existência e por tudo que nos foi concedido nela, os nossos lares, as nossas famílias, as nossas habilidades, as nossas tarefas, os nossos trabalhos e pedir força, condições para desenvolver o que tenhamos que desenvolver no dia de hoje. E amparo da espiritualidade amiga, para que possamos ter bons pensamentos, tomar boas soluções, ter boas resoluções no que precisemos. Pedimos que fiquem conosco a nos inspirar o bom caminho, as boas ideias, hoje e para todo sempre, e que assim seja. Então vamos ao nosso evangelho, vamos ver um estudo, uma reflexão breve para hoje, vamos ver o que nos vem. Vamos lá. Capítulo 13, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua direita. Vamos ver aqui. Então, nos veio nas instruções dos espíritos, o item 9, a caridade material e a caridade moral. Nós já lemos uma parte deste item, então vamos ler mais uma partezinha, que aqui na minha versão é o terceiro parágrafo. Então diz assim, portanto, capítulo 13, item 9, terceiro parágrafo. É de Irmã Rosália. Esta mensagem é de Irmã Rosália, em Paris, 1860. E diz assim: espero que tenham entendido bem o que deve ser a caridade moral, aquela que qualquer um pode fazer, porque não custa dinheiro e ainda assim é a mais difícil de ser praticada. Vamos lembrar que estamos falando sobre caridade material e caridade moral. Então ela está falando, espero que vocês tenham entendido que a caridade moral é a mais difícil, não custa nada para ninguém, todos podem fazer. E segue, a caridade moral consiste em se tolerarem uns aos outros. E é o que menos fazem nesse mundo inferior, onde estão reencarnados atualmente. Olha a força destas palavras. Possui um grande mérito, acreditem em mim, o homem que sabe calar-se para deixar falar um outro que seja mais tolo que ele. Nossa! Agir assim é uma forma de praticar a caridade. Não deem ouvidos quando uma palavra de menosprezo escapa da boca acostumada a zombar. Nossa! Ignorem o sorriso desdenhoso com que muitos os recebem, por se acreditarem superiores. Na vida espiritual, que é a única real, essas pessoas frequentemente estão muito abaixo de vocês. Proceder dessa forma não é ser humilde, mas caridoso, pois não observar o erro dos outros é uma forma de praticar a caridade moral. Entretanto, a caridade moral não deve impedir a caridade material. Cuidem para não desprezar o seu semelhante. Lembrem-se do que eu disse. Aí vai abrir aspas. O pobre que hoje rejeitam pode ter sido um espírito que foi muito importante para vocês em outra vida
e que momentaneamente se encontra em uma posição inferior. E aí fechou aspas. Tive a oportunidade de reencontrar na vida espiritual um dos pobres a quem pude, por felicidade, ajudar algumas vezes na terra e a quem hoje me cabe implorar por auxílio. Lembrem-se de que Jesus disse que somos todos irmãos. E pensem sempre nisso antes de rejeitarem o indigente ou o mendigo. Adeus. Pensem naqueles que sofrem e orem por eles. Que bonita essa mensagem que começa aqui, né? Nos situando, nos chamando atenção, puxando a orelha, colocando, primeiro nos ensinando o que é caridade material, o que é caridade moral. Porque sim, nós aprendemos de certa forma que a caridade material, que caridade era só material, era doar coisas, doar tempo. E aqui ele está dizendo, né? A irmã Rosália, especificamente nessa mensagem, no item 9, está dizendo: entendam o que é uma coisa e o que é outra, e fala: espero que vocês tenham entendido que a caridade moral, essa que todos podem fazer, até quem não pode doar seu tempo. Porque então, se nós estamos em casa, não podemos sair, então não podemos fazer nada? Não. Como diz aqui, olha, ela vai dizer: quer ver como todo mundo pode fazer? A caridade moral consiste em se tolerarem. Nós já falamos outras vezes aqui que muitas vezes nós nos apegamos no discurso. Amar o próximo, amar, tem que amar, só o amor. Só que nós nem nos respeitamos. Não nos respeitamos dentro de casa, fazemos intrigas, desfazemos, machucamos, ferimos, às vezes prejudicamos os irmãos sem nem pensar, olha, nem titubeia. E aí vamos falar em amor? É hipocrisia, e nós estamos sendo os fariseus de antigamente. E aqui está dizendo, ó, se tolerar. Vocês se toleram? Então comecem por aí. Aí ele tá falando aqui, isso não é humildade, né? Às vezes ficar em silêncio, entender que aquele irmão precisa, para ele, importante ele querer te fazer aquele mal, mas tu não vai retribuir, né? Te compadece, isso é caridade também. E aí fala, na vida espiritual as coisas vão voltar para o seu lugar, em algum momento as coisas voltam para o lugar, sempre. Aí entra a nossa fé, né, o nosso entendimento, porque nós podemos estar sendo injustiçados ou cometendo injustiças, então que a gente pense nos dois papéis. Se estamos cometendo a injustiça, que nós tenhamos certeza que um dia nós vamos ter que reparar. E se estamos sendo injustiçados, que a gente calme o coração, porque uma hora as coisas voltam para o lugar, né? E isso não é ser só humilde, como fala aqui, isso é ser caridoso. Porque também, às vezes, a justiça precisa ser organizada por nós, né? E aí também não podemos ser alheios. Mas é muito bonito não observar o erro do próximo, né? Claro, se não está prejudicando sobremaneira a outros e a nós mesmos. Então é isso, só que uma também, aí ela termina, né? A irmã Rosália termina dizendo: uma não pode impedir a outra. A gente tem que tentar fazer sempre tudo que estiver ao nosso alcance. Oferecer o material, oferecer o moral, o tempo todo. No que precisarem de nós, o importante é que nós estejamos dispostos a oferecer. Muito bem. E fala, né, que hoje a gente pode desfazer de um irmão, achar que ele tá fazendo errado, fizemos que a gente faz que não vê, dá mais importância para aquele que tem mais poder, que tem mais dinheiro, admira mais. Mas às vezes aquele irmão que está mendigo, como ela usa aqui, tá passando por aquilo ali porque precisa passar. Mas quando chegar no plano espiritual, ele é muito mais do que aquele que a gente admira, cheio de dinheiro, não é? Então, que a gente pense muito bem, de hoje para diante, como vamos fazer estes julgamentos. Porque agora nós já sabemos.
e agora nós vamos passar a responder por isso. Muito bem, muito lindo, né? Às vezes a gente se emociona lendo o Evangelho. Vamos para o nosso livro dos Espíritos. Vamos ver hoje, estamos no capítulo 3. E hoje nós vamos entrar no capítulo 3 que fala sobre a criação do universo. Vamos lembrar sempre que essa primeira parte do livro dos Espíritos é toda aprofundada no livro A Gênese. Eu não tô com ela aqui, eu acho. No livro A Gênese. Então, quem gosta dessa parte do assunto, vai lá, começa a ler o livro A Gênese, que é muito importante. A Gênese, que foi organizada por Allan Kardec também. Deixa eu ver se tá aqui. Aqui eu tenho a Gênese, ó. Então, esse é o 5º livro da codificação e fala, onde aprofunda toda essa parte aqui. A primeira parte do livro dos Espíritos. E hoje nós vamos entrar num assunto que é a formação dos seres vivos. Nós já falamos sobre a formação dos mundos, nosso mundo é o planeta Terra, e hoje vamos falar sobre a formação dos seres vivos. Na pergunta 43, vamos ver o que Allan Kardec perguntou para os espíritos. Diz assim: quando a Terra começou a ser povoada? Pergunta interessante, não? Vamos ver o que os espíritos responderam. No começo, tudo era o caos. Lembram de alguma coisa? A Bíblia começa assim também. As escrituras, né? Melhor dizendo. E diz assim: os elementos estavam desordenados, pouco a pouco as coisas foram tomando os seus lugares. Apareceram então os primeiros seres vivos adequados à condição do planeta. Muito bem. Então, quando a Terra começou a ser povoada? No início, existia todo aquele aglomerado de matéria e aos poucos, com certeza, com a supervisão da espiritualidade superior, essa matéria foi se organizando e foi dando origem aos primeiros seres. Então, aqui é sim aquela teoria evolucionista, né, que nós estudamos na escola, e não uma teoria de que fomos colocados prontos aqui como homens. Essa é a linha que os espíritos vêm nos ensinar aqui. Exatamente assim. Era um conglomerado de matéria que foi sendo manipulada, organizada, e foi acontecendo o desenvolvimento, o processo de desenvolvimento dos seres. Essa é a pergunta 43. Dá bem para a gente entender, não é mesmo? Qual a linha de pensamento que os espíritos vêm nos trazer sobre a nossa criação. Vamos encerrar então? Vamos fechar os olhos e agradecer mais uma vez ao Pai a oportunidade bendita da vida, desta existência e deste dia que se inicia. Que possa ser um dia útil, um dia de alegrias, e se não for, pedimos amparo, força e resignação para fortalecermos a nossa fé e assim nos sentirmos mais pertinho de Ti, Pai. Na esperança, esperar o momento passar, sempre dando o nosso melhor. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todo sempre. E que assim seja. Tchau, tchau.